Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. E se você aceitasse um acordo de 90 dias com um bilionário sedutor, sabendo que depois disso, seria para sempre o fim? Francesca aceitou. E pagou o preço mais alto que ela pôde pagar, o próprio coração. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você aceitaria um amor temporário? Ou prefere esperar pelo para sempre? Vamos lá. Francesca Vitali nunca imaginou que 90 dias pudessem arruinar uma vida inteira. Quando atravessou o portão da mansão Miller naquela manhã fria de setembro, ela carregava apenas uma mochila nas costas e a promessa de ajudar Marina, sua melhor amiga, que acabara de ter um bebê. 3 meses. Só isso. Tempo suficiente para juntar dinheiro e garantir o estágio em Milão, o sonho que vinha construindo há anos. A propriedade era intimidadora, jardins impecáveis, fonte de mármore no centro do pátio, arquitetura que misturava modernidade e luxo sem esforço. Tudo ali gritava poder. Tudo ali lembrava que ela não pertencia àquele mundo. Francesca Vitali. A voz veio de trás, grave e controlada. Ela se virou. E foi como se o ar tivesse sido sugado dos pulmões. Matteo Miller estava parado na entrada da mansão, uma xícara de café na mão, camisa branca entreaberta revelando a pele bronzeada, calça de alfaiataria perfeita. Os cabelos castanhos caíam bagunçados sobre a testa, como se ele tivesse acabado de acordar, mas aquilo era proposital, ela percebeu. Tudo nele era proposital. Os olhos cor-de-mel pousaram nela. E não saíram. Francesca sentiu o peso daquele olhar percorrer cada centímetro do corpo dela, lento, calculado, como se ele estivesse decidindo algo. Ela engoliu seco, tentando manter a postura. Não ia se intimidar. Não ia tremer só porque um homem bonito estava olhando para ela. Sou eu, respondeu, firme. Os lábios dele se curvaram num meio sorriso. Marina falou de você. Disse que é confiável. Havia ironia na palavra. Como se confiável fosse um conceito que ele não acreditasse existir. Eu sou, disse Francesca, erguendo o queixo. Ele deu alguns passos em direção a ela, devagar, como um predador que não tem pressa. Parou a poucos centímetros. Francesca conseguia sentir o perfume caro, amadeirado, que grudava no ar. Espero que sim, murmurou ele, inclinando a cabeça levemente. Porque eu não tolero decepções. Francesca segurou o olhar dele sem pestanejar. Então não me decepcione. Por um segundo, algo mudou na expressão de Matteo. Surpresa? Interesse? Ela não soube dizer. Mas ele sorriu de novo, dessa vez de verdade, e se afastou sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, Francesca entendeu uma coisa. Matteo Miller não era apenas poderoso. Ele era magnético. Todos na mansão orbitavam ao redor dele. A governanta, os seguranças, até o motorista parecia medir as palavras quando falava com o patrão. E ele a observava. Sempre. Quando ela limpava a sala de jantar, ele aparecia com um documento na mão, fingindo ler, mas os olhos dela sentiam o peso do olhar dele nas costas. Quando ela organizava a biblioteca, ele entrava com uma desculpa qualquer, ficava ali, em silêncio, apenas, presente. Francesca tentava ignorar. Tentava focar no trabalho, contar os dias, lembrar do estágio em Milão. Mas era impossível. Porque toda vez que ele entrava num cômodo, o ar mudava. E na 12ª noite, quando ela descia as escadas depois de arrumar o quarto de hóspedes, encontrou Matteo parado no corredor. Sem camisa. Apenas a calça de pijama preta pendurada no quadril, o abdômen definido e iluminado pela luz fraca do lustre. Ele não disse nada. Só a olhou. E Francesca sentiu, pela primeira vez, que estava perdendo o controle de algo que nunca teve. Você precisa de alguma coisa, Sr. Miller? Conseguiu perguntar, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele deu um passo à frente. Matteo, corrigiu, devagar. Quando estamos sozinhos, você me chama de Matteo. O coração dela disparou. Não acho que seja apropriado. Apropriado, ele repetiu, como se a palavra fosse engraçada. Francesca, nada do que eu sinto quando olho para você é apropriado. Ela congelou. Ele se aproximou mais, até que os corpos estivessem quase se tocando. Eu vou ser direto com você, disse Matteo, a voz baixa,
quente, perigosa. Porque eu não jogo jogos. Não finjo. E não minto. Francesca mal conseguia respirar. Eu te quero, ele disse, simples, cru. Desde o primeiro segundo que você entrou aqui. E sei que você também me quer. Ela abriu a boca para negar, mas ele ergueu a mão, tocando levemente o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. Não mente para mim, Francesca. Seus olhos entregam tudo. Ela fechou os olhos, tentando pensar, mas a proximidade dele estava nublando qualquer raciocínio lógico. Eu não posso, sussurrou. Eu vim aqui para trabalhar, para juntar dinheiro, para ir embora. Eu sei, Mateu respondeu, a voz ainda mais baixa. E você vai. Daqui a 78 dias, você vai sair por aquela porta e seguir sua vida. Ele se inclinou, os lábios quase tocando a orelha dela. Mas até lá, a gente pode viver isso. Francesca tremeu. E depois? Perguntou, num fio de voz. Mateu se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Depois, acabou. Para sempre. O silêncio pesou entre eles. Então é só isso? Ela perguntou, sentindo algo doer no peito. 78 dias, e nada mais? É o que eu posso oferecer, ele disse, honesto, brutal. Não vou mentir dizendo que quero mais. Não vou prometer coisas que não sinto. Francesca deveria ter recusado. Deveria ter subido as escadas, trancado a porta e esquecido aquela conversa. Mas quando Mateu deu um passo para trás, dando a ela espaço para decidir, Francesca percebeu algo aterrorizante. Ela não queria que ele se afastasse. 78 dias, repetiu ela, a voz trêmula. Mateu esperou. E depois, acabou. Acabou, ele confirmou. Francesca respirou fundo. E deu um passo à frente. Os lábios de Mateu se curvaram num sorriso lento, perigoso, vitorioso. E quando ele a beijou, Francesca soube que acabara de assinar o próprio fim. Nos 3 dias seguintes, Francesca viveu num estado de negação consciente. Ela continuou cumprindo suas tarefas como sempre, acordava cedo, organizava a casa, preparava o café da manhã, mantinha tudo impecável. Durante o dia, Mateu era apenas o patrão. Educado, distante, profissional. Mas à noite, ele se transformava. Na primeira noite após o beijo no corredor, Francesca terminou de arrumar a cozinha e subiu para o quarto que Marina lhe havia designado, um cômodo simples no segundo andar, longe dos aposentos principais. Ela tomou banho, vestiu o pijama de algodão e deitou-se na cama, tentando convencer a si mesma de que aquilo tinha sido um erro. Um erro delicioso, mas ainda assim um erro. Então a porta se abriu. Mateu entrou sem pedir licença, fechando atrás de si com um clique suave. Ele usava apenas uma calça de moletom cinza, o torso no revelando cada linha esculpida do abdômen, os braços fortes cruzados enquanto ele a observava. Mateu, o que você... Ele interrompeu, se aproximando da cama. Não fala nada. Francesca se sentou, o coração batendo descompassado. Ele se ajoelhou na beirada do colchão, os olhos cor de mel fixos nos dela com uma intensidade que a deixava sem ar. Eu disse que a gente ia viver isso, murmurou ele, a voz rouca. E eu não volto atrás. Ele deslizou a mão pela perna dela, devagar, possessivo. Mas tem regras, Francesca. E você precisa entender todas elas antes de seguirmos. Ela engoliu seco. Que regras? Mateu subiu na cama, ficando tão perto que Francesca sentiu o calor do corpo dele envolvendo-a por completo. Primeira regra, isso fica entre nós. Ninguém pode saber. Nem a governanta, nem o motorista, ninguém. Francesca assentiu. Segunda regra, você continua trabalhando normalmente durante o dia. Sem olhares, sem toques, sem nada que entregue. Durante o dia, você é apenas a temporária. E à noite? Ela perguntou, a voz fraca. Os lábios dele se curvaram. À noite, você é minha. Um arrepio percorreu a espinha de Francesca. Terceira regra, Mateu continuou, segurando o rosto dela com firmeza. Quando os 78 dias acabarem, acabou. Sem drama, sem lágrimas, sem cobranças. Você sai, eu fico. E a gente nunca mais se vê. Francesca sentiu algo doer no peito, mas ignorou. Por quê? Perguntou, vulnerável. Por que você faz isso?
Mateu hesitou. Por um segundo, algo escuro passou pelos olhos dele, algo que parecia dor, mas desapareceu rápido demais para ela ter certeza. Porque eu não sei amar, Francesca, ele disse, cru, honesto. E não quero que você se iluda achando que vai mudar isso. Ela deveria ter saído dali. Deveria ter dito não. Mas em vez disso, Francesca segurou o rosto dele e o beijou. E Mateu a devorou como se estivesse faminto há anos. As semanas que se seguiram foram um redemoinho. De dia, Francesca era invisível. Limpava, organizava, cozinhava. Mateu mal olhava para ela, tratando-a com a mesma indiferença educada que tratava qualquer funcionário. Mas à noite, ele a procurava. Às vezes no quarto dela. Às vezes na biblioteca. Uma vez, na cozinha vazia, depois que todos tinham ido embora. Mateu era intenso. Dominador. Ele tomava o que queria, mas também dava, e Deus, como ele dava. Francesca nunca tinha experimentado nada assim. A forma como ele a tocava, como a olhava, como sussurrava coisas no ouvido dela que a faziam tremer. Era viciante. E perigoso. Porque, em algum lugar no meio daquela loucura, Francesca começou a sentir algo que não deveria. Ela começou a se importar. Começou a reparar nos pequenos detalhes, a forma como Mateu franzia a testa quando estava concentrado. A cicatriz quase invisível na sobrancelha esquerda. O jeito como ele sempre tomava café sem açúcar, mas pedia que ela colocasse uma colher no dela. Você precisa de doçura, ele disse uma vez, sorrindo de lado. Eu já sou amargo demais. E Francesca riu, mas sentiu o peito apertar, porque estava começando a perceber uma verdade aterradora. Mateu não era frio. Ele era ferido. Certa noite, enquanto estavam deitados na cama dele, algo que raramente acontecia, Francesca ousou perguntar: por que você é assim? Mateu, que acariciava distraidamente os cabelos dela, parou. Assim como, distante, como se tivesse medo de sentir algo. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Francesca achou que não ia responder. Mas então ele falou, a voz baixa, quase inaudível. Porque eu já senti. E destruiu tudo. Francesca se virou para encará-lo. O que aconteceu? Mateu desviou o olhar. Não importa. Foi há muito tempo. Importa sim, ela insistiu, tocando o rosto dele. Importa porque você ainda carrega isso. Ele segurou a mão dela, apertando com força. Francesca, não faz isso. Fazer o quê? Tentar me salvar. Os olhos dele encontraram os dela, e havia tanta dor ali que Francesca sentiu o coração partir. Eu não preciso ser salvo, Mateu disse, firme. Eu só preciso disso. De você. Por enquanto. E Francesca percebeu, naquele momento, que estava perdida. Porque já não era mais por enquanto para ela. Já era muito mais do que isso. Mas ela não disse nada. Apenas se aninhou nos braços dele e fingiu que 78 dias seriam suficientes. O problema com acordos é que eles funcionam perfeitamente, até que alguém começa a sentir demais. E Francesca estava sentindo. Cada toque de Mateu se tornava mais pesado. Cada olhar, mais profundo. Cada noite, mais impossível de esquecer. Ela sabia que estava quebrando a própria regra, a regra silenciosa que tinha feito consigo mesma, não se apegar. Mas como não se apegar a alguém que a conhecia tão intimamente? Mateu sabia exatamente onde tocar para fazê-la tremer. Sabia quando ela precisava de silêncio e quando precisava ser dominada. Sabia ler cada suspiro, cada olhar, cada hesitação. E o pior, ele começou a se abrir. Pouco. Muito pouco. Mas o suficiente para Francesca ver as rachaduras na armadura dele. Como naquela tarde de domingo, quando ela o encontrou sentado no escritório, olhando para uma foto emoldurada na escrivaninha. Era uma mulher loira, sorrindo para a câmera, ao lado de um Mateu mais jovem. Francesca parou na porta, sem saber se deveria entrar ou não. Ela era bonita, disse Mateu, sem olhar para trás. Francesca se aproximou devagar. Quem era? Alguém que eu amei, ele respondeu, ainda fitando a foto. Alguém que me ensinou que amor é uma ilusão perigosa. Francesca sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? Mateu finalmente olhou para ela, e havia uma amargura nos olhos dele que cortava como lâmina.
Ela me usou. Fingiu me amar para ter acesso ao dinheiro da minha família. Quando descobri, ela já tinha desviado milhões. E quando confrontei, ela riu na minha cara. Francesca arregalou os olhos. Matteo. Eu tinha 22 anos, ele continuou, a voz dura. E era idiota o suficiente para acreditar que alguém poderia me querer por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. Ele se levantou, guardando a foto na gaveta. Foi a última vez que cometi esse erro. Francesca se aproximou, tocando o braço dele. Nem todo mundo é assim. Matteo riu, mas sem humor. Todo mundo é assim, Francesca. Quando há poder e dinheiro envolvidos, as pessoas mostram quem realmente são. Eu não sou assim, ela disse, firme. Ele a encarou por um longo momento. Eu sei, murmurou, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a dureza de antes. Por isso você é perigosa. Francesca franziu a testa. Perigosa? Por que você me faz querer acreditar de novo? O coração dela disparou. Matteo se inclinou, beijando-a diferente de outras vezes. Não era fome. Era outra coisa. Algo mais profundo. Mais assustador. E quando ele se aproximou, Francesca viu medo nos olhos dele. Medo de sentir. Dias continuaram passando, e a conexão entre eles só intensificava. Matteo começou a amá-la não só à noite, mas em pequenos momentos durante o dia. Um toque rápido na cintura quando ninguém estava olhando. Um bilhete deixado no quarto dela com apenas uma palavra: meia-noite. E Francesca sempre ia. Sempre. Estava completamente perdida. Até que, quinta-feira chuvosa, tudo começou a desmoronar. Francesca estava olhando a sala de jantar quando ouviu vozes vindas do escritório de Matteo. A porta estava entreaberta. Ela reconheceu a voz dele, mas havia outra voz também. Feminina. Suave. Curiosa. Francesca se aproximou. Você não pode continuar fazendo isso, Matteo, a mulher dizia. O que, exatamente? A voz dele estava tensa. Esses acordos. Com essas garotas. O sangue de Francesca falou. Não é sua conta, disse. Sua prima. O que é da minha conta? Você acha que ninguém percebe? Ninguém fala. Silêncio. Quantas já foram? Matteo. 5. 6. Francesca sentiu o chão debaixo dos pés. Isso não é assunto seu, Matteo disse, a voz baixa, perigosa. Você vai se machucar de novo, Clarice insistiu. Ou pior, vai machucar alguém. Eu deixo as regras claras desde o início. Ninguém sai machucado. Você realmente acredita nisso? Matteo não respondeu. Francesca se afastou da porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ela subiu as escadas tropegas, trancou-se no quarto e se sentou na beirada da cama, tremendo. 5. 6. Quantas já foram? Ela não era especial. Não era diferente. Era apenas mais uma. Mais uma garota temporária na vida de Matteo Miller. E o pior, ele tinha avisado. Ele sempre foi honesto. Mas ainda assim doía. Doía como se algo tivesse sido arrancado do peito dela. Naquela noite, quando Matteo bateu na porta do quarto dela, Francesca não atendeu. Ele bateu de novo. Francesca, abre a porta. Ela ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Francesca, eu sei que você tá aí. Abre. A voz dele estava diferente. Preocupada. Mas ela não abriu. Porque se abrisse, ele ia perceber. Ia perceber que ela tinha quebrado a regra mais importante. Ela tinha se apaixonado. Matteo não foi embora. Ele ficou do outro lado da porta por horas. Francesca podia ouvi-lo respirar, se movendo ocasionalmente, mas sem insistir. Apenas, presente. E isso tornava tudo pior. Porque ela queria abrir a porta. Queria correr para os braços dele e fingir que não tinha ouvido nada. Que aquilo era real. Que ela importava. Mas não importava. Ela era temporária. Como todas as outras. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Francesca finalmente ouviu os passos dele se afastando. Só então ela permitiu que os soluços escapassem, abafados pelo travesseiro. Na manhã seguinte, ela desceu para a cozinha com os olhos inchados,
escondidos atrás de uma maquiagem discreta. Preparou o café, organizou a mesa, manteve a postura profissional. Mateu apareceu às 7h30, como sempre. Mas desta vez, ele parou ao vê-la. Francesca. Ela não olhou para ele. Bom dia, Sr. Miller. O café está pronto. O silêncio que se seguiu foi pesado. O que aconteceu ontem? Ele perguntou, a voz baixa. Nada, ela respondeu, ainda sem encará-lo. Eu estava cansada. Não mente para mim. Francesca finalmente olhou para ele, e viu a frustração nos olhos cor-de-mel. Eu não estou mentindo. Estava cansada. Só isso. Mateu deu um passo à frente. Francesca. Preciso terminar a limpeza da sala. Ela o interrompeu, saindo da cozinha antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Os dias seguintes foram tortura. Francesca manteve a distância. Profissional. Fria. E Mateu? Mateu tentou. Ele aparecia nos lugares onde ela estava, procurava desculpas para conversar, deixava bilhetes no quarto dela que ela não respondia. Até que, numa sexta-feira à noite, ele perdeu a paciência. Francesca estava no quarto, fazendo as malas. Faltavam apenas 12 dias para o fim do contrato, quando a porta se abriu bruscamente. Mateu entrou como uma tempestade, fechando a porta atrás de si com força. Chega, ele disse, a voz dura. Você vai me dizer o que está acontecendo. Agora. Francesca se virou, cruzando os braços. Nada está acontecendo. Mentira, ele rosnou, se aproximando. Você tá me evitando há dias. Não fala comigo, não me olha. O que eu fiz? Nada, Francesca respondeu, mantendo a voz firme. Você não fez nada. Você foi honesto desde o início. Mateu franziu a testa. Então por quê? Quantas? Ela o interrompeu. Ele parou. O quê? Quantas mulheres tiveram acordos com você antes de mim? O rosto de Mateu endureceu. Isso não importa. Importa para mim, Francesca disse, a voz tremendo. Importa porque eu sou idiota o suficiente para ter achado que isso era diferente. Que eu era diferente. Francesca. Mas não sou, né? Ela continuou, as lágrimas finalmente escapando. Eu sou só mais uma. Mais uma garota temporária que vai sumir quando o prazo acabar. Mateu fechou os olhos, passando a mão pelos cabelos. Eu te avisei. Desde o início. Eu te disse exatamente como seria. Eu sei, ela sussurrou. E por isso a raiva não é de você. É de mim. Por ter sido estúpida o suficiente para me apaixonar. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Mateu arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco. Francesca. Eu sei que não era para acontecer, ela disse, enxugando as lágrimas com raiva. Eu sei que você deixou as regras claras. Mas aconteceu. E agora eu preciso ir embora antes que isso me destrua completamente. Ela pegou a mala, mas Mateu segurou o braço dela. Espera. Me solta, Mateu. Espera. Ele repetiu, a voz quebrada. Só. Espera. Francesca o encarou, e viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Pânico. Eu não. Mateu começou, mas parou, como se não soubesse o que dizer. Eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Sentir, ele admitiu, vulnerável. Eu não sei como deixar alguém entrar de novo. Eu tentei te manter longe. Tentei manter isso só físico. Mas você. Ele tocou o rosto dela, tremendo. Você entrou, Francesca. E eu não sei o que fazer com isso. O coração dela disparou. Mateu. Eu não sei se consigo te dar o que você merece. Ele confessou. Não sei se consigo amar de novo. Mas eu sei que, não consigo te deixar ir. Francesca fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Não faz isso comigo. Fica, ele pediu, desesperado. Só mais um tempo. Deixa eu tentar. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas tinha ouvido aquela conversa. Sabia que ele tinha feito isso antes. E tinha medo. Medo de que, no final, ele não conseguisse sentir o que ela sentia. Eu não posso, sussurrou. Eu não posso ficar e assistir você tentando me amar quando eu já te amo completamente. E com isso, Francesca pegou a mala e saiu. Mateu não a seguiu.
E ela não olhou para trás. Porque sabia que, se olhasse, ficaria. E isso ia matá-la aos poucos. Francesca não voltou para casa. Ela não podia encarar a mãe, não com o coração despedaçado assim. Não podia responder perguntas sobre como tinha sido trabalhar na mansão Miller, fingir que estava tudo bem quando sentia que tinha deixado um pedaço de si naquele lugar. Em vez disso, foi para um hotel barato no centro da cidade. Um quarto minúsculo, com paredes finas e cheiro de mofo, mas era suficiente. Era longe dele. Era seguro. Ou pelo menos deveria ser. Porque mesmo ali, trancada naquele quarto, Francesca não conseguia parar de pensar em Matteo. Na forma como ele tinha olhado para ela naquela última noite. Na voz dele quebrada, dizendo não consigo te deixar ir. No jeito como ele tinha tocado o rosto dela, como se estivesse segurando algo precioso que poderia quebrar a qualquer momento. Mas palavras não eram suficientes. Não quando ele tinha feito a mesma coisa com outras mulheres antes dela. Francesca passou os 3 dias seguintes no quarto, ignorando as ligações de Marina, da mãe, de todo mundo. Comeu pouco, dormiu menos ainda. Apenas ficou ali, tentando juntar os cacos de si mesma. No quarto dia, alguém bateu na porta. Francesca hesitou, mas acabou abrindo. Era Marina. Graças a Deus, a amiga entrou rapidamente, abraçando-a com força. Eu tô te procurando há dias. Sua mãe tá desesperada, eu tô desesperada, todo mundo. Como você me achou? Francesca perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Eu sou sua melhor amiga, Fran. Eu sei todos os seus esconderijos. Marina puxou para se sentar na cama, segurando as mãos dela. O que aconteceu? Matteo me ligou. Ele disse que você saiu antes do tempo. Ele perguntou se eu sabia onde você estava. E você não contou, né? Francesca interrompeu, pânico nos olhos. Claro que não. Mas Fran, o que aconteceu lá? Francesca fechou os olhos, as lágrimas voltando. E então ela contou tudo. O acordo. As noites. A intensidade. A forma como tinha se apaixonado sem querer. E como tinha descoberto que não era especial, que era apenas mais uma na linha de mulheres temporárias de Matteo Miller. Marina ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Esse desgraçado, ela murmurou quando Francesca terminou. Eu devia ter te avisado. Francesca franziu a testa. Avisado o quê? Marina hesitou. Eu não sabia os detalhes. Mas tinha ouvido boatos. Sobre Matteo e acordos que ele fazia. Temporários. Sempre com a mesma regra. Quando acaba, acaba. Francesca sentiu o peito apertar. Por que você não me disse? Porque eu não achei que ele fosse fazer isso com você. Marina segurou as mãos dela com força. Fran, você estava lá só para trabalhar. Eu nunca imaginei que vocês. Eu também não imaginei, Francesca sussurrou. Mas aconteceu. Marina abraçou a amiga novamente, e Francesca finalmente se permitiu chorar de verdade. Chorar pela dor, pela raiva, pela sensação de ter sido usada. Mas principalmente, chorar porque ainda o amava. E isso era o pior de tudo. Enquanto isso, na mansão Miller, Matteo estava destruindo tudo. Literalmente. Ele tinha jogado o copo de uísque contra a parede do escritório, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. Tinha virado a mesa, espalhado documentos pelo chão, quebrado a cadeira. E mesmo assim, a dor não passava. Clarice tinha aparecido ao ouvir o barulho, encontrando o primo no meio da destruição. Matteo, pelo amor de Deus. Sai daqui, ele rosnou. Não. Não até você me dizer o que tá acontecendo. Matteo riu, mas era um som vazio, sem humor. Você não queria que eu parasse com os acordos? Parabéns. Eu parei. Clarice franziu a testa. A temporária. Ela não é temporária, Matteo explodiu, virando-se para a prima. Ela nunca foi. Ela é. Ela é. Ele parou, passando as mãos pelo rosto. Ela é tudo que eu tentei não sentir de novo. Clarice se aproximou devagar. Você se apaixonou. Matteo fechou os olhos. Eu tentei não me apaixonar. Tentei manter distância, manter as regras, manter o controle. Mas ela... Deus, Clarice, ela me olha de um jeito que me faz querer ser outra pessoa.
Uma pessoa melhor. Então vai atrás dela. Ela me odeia, Mateu disse, a voz quebrada. E tem todo o direito. Ela não te odeia. Ela te ama. Foi por isso que ela saiu, idiota. Porque ela te ama e você não conseguiu dizer que sentia o mesmo. Mateu se virou para encará-la. Como eu vou dizer algo que eu não sei se é verdade? Clarice deu um passo à frente, segurando o rosto do primo com firmeza. Mateu, você tá destruindo seu escritório porque uma mulher foi embora. Você passou 4 dias sem comer, sem dormir, sem fazer nada além de procurá-la. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Mateu fechou os olhos, sentindo o peso das palavras dela. Eu não sei como consertar isso. Então descobre. E pela primeira vez em dias, Mateu sentiu algo além de desespero. Ele sentiu determinação. No dia seguinte, Francesca recebeu um e-mail da empresa onde ia fazer o estágio em Milão. Eles tinham antecipado a data de início. Ela precisava estar lá em uma semana. Foi Marina quem sugeriu. Vai. Esquece ele. Começa de novo. E Francesca concordou. Por que ficar ali, naquela cidade, sabendo que Mateu estava a poucos quilômetros de distância, era uma tortura que ela não aguentava mais. Ela comprou a passagem, arrumou as malas, avisou a mãe. E no dia em que deveria embarcar, Mateu apareceu. Ele estava parado na porta do hotel, camisa amarrotada, cabelos bagunçados, olheiras profundas. Como se não tivesse dormido em dias. Francesca congelou ao vê-lo. Como você? Marina, ele disse simplesmente. Eu implorei. Literalmente implorei para ela me dizer onde você estava. Francesca sentiu a raiva borbulhar. Você não tinha o direito de vir aqui. Eu sei, Mateu deu um passo à frente. Mas eu precisava te ver. Precisava te dizer. Não, ela o interrompeu, as lágrimas voltando. Não, Mateu. Você não vai fazer isso. Você não vai aparecer aqui e dizer coisas bonitas só para me deixar de novo. Eu não aguento. Eu não vou te deixar, ele disse, desesperado. Nunca mais. Como eu vou acreditar nisso? Mateu se aproximou, segurando os ombros dela. Porque eu te amo, Francesca. O mundo parou. Eu te amo, ele repetiu, a voz tremendo. E eu devia ter dito antes. Devia ter percebido antes. Mas eu estava com tanto medo de sentir de novo, tão apavorado de ser machucado de novo, que não percebi que você nunca faria isso comigo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Francesca. Você me machucou, Mateu. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Se você me deixar. Francesca queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era maior. Eu não posso, sussurrou. Eu não posso passar por isso de novo. E com isso, ela entrou no táxi que a esperava, indo direto para o aeroporto. Mateu ficou ali, parado na calçada, vendo-a ir embora. E pela primeira vez em anos, ele chorou. Milão era exatamente o que Francesca precisava. Uma cidade nova, onde ninguém a conhecia. Onde ninguém perguntava sobre Mateu Miller ou sobre por que ela tinha olhos tristes mesmo quando sorria. O estágio era desafiador. Ela trabalhava numa empresa de consultoria de luxo, lidando com clientes ricos, eventos extravagantes, negócios que movimentavam milhões. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia. E ela se jogou de cabeça. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Aceitava todos os projetos extras. Fazia networking agressivamente. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. Qualquer coisa para não pensar nele. Mas as noites eram as piores. Porque quando estava sozinha no apartamento minúsculo que tinha alugado, Francesca se pegava pensando em Mateu. Nas palavras dele. No desespero nos olhos dele quando disse que a amava. Será que era verdade? Será que ele realmente tinha mudado? Ela nunca saberia. Porque tinha bloqueado o número dele, deletado todas as redes sociais, cortado qualquer forma de contato. Pediu para Marina não mencionar o nome dele nunca mais. Pediu para a mãe fazer o mesmo. E aos poucos, a dor foi diminuindo. Não desapareceu. Nunca desapareceu completamente. Mas se tornou algo suportável. Uma cicatriz que doía em dias de chuva, mas que ela aprendeu a conviver. 6 meses depois,
Francesca foi promovida. Um ano depois, ela estava liderando projetos internacionais. 18 meses depois, um investidor italiano a abordou com uma proposta: abrir uma empresa própria. Ele tinha o capital, ela tinha o talento. E Francesca aceitou. Ela criou a Vitale Consulting, uma empresa especializada em reposicionamento de marcas de luxo. Pequena no início, mas com uma visão ambiciosa. E Francesca era implacável. Ela negociava como uma leoa. Fechava contratos impossíveis. Transformava empresas falidas em impérios lucrativos. Em menos de 2 anos, a Vitale Consulting tinha escritórios em 3 países. E Francesca Vitale se tornou um nome respeitado e temido no mercado de luxo. Ela não era mais a garota tímida que limpava mansões. Ela era a CEO que destruía concorrentes no café da manhã. Mas mesmo assim, mesmo com todo o sucesso, todo o poder, toda a riqueza, uma parte dela ainda estava quebrada. A parte que tinha deixado num quarto de mansão, há 2 anos. Enquanto isso, Matteo Miller estava se afogando. Ele tinha tentado seguir em frente. Tentado focar nos negócios, nas aquisições, nas reuniões intermináveis. Mas nada funcionava. Porque Francesca estava em tudo. No café que ele tomava toda manhã, ela tinha ensinado a fazer do jeito que ele gostava. Na biblioteca onde ele costumava trabalhar, ela tinha organizado os livros por cor, porque é mais bonito. Na cozinha onde eles tinham se beijado pela primeira vez, ele tinha procurado por ela obsessivamente nos primeiros meses. Ligou para Marina incontáveis vezes, mas ela nunca atendia mais. Foi até a casa da mãe de Francesca, mas ela apenas disse: ela pediu para não contar. E eu respeito a decisão da minha filha. Ele contratou investigadores, mas eles voltaram de mãos vazias. Francesca tinha desaparecido completamente. E Matteo percebeu, tarde demais, que tinha perdido a única pessoa que realmente importava. Clarice assistiu o primo se destruir aos poucos. Ele cancelou todos os acordos. Parou de sair. Mal comia. Trabalhava até o corpo desabar de exaustão, só para não ter que pensar. Você precisa aceitar que ela se foi, Clarice disse uma noite, encontrando no escritório às 3 da manhã. Eu não posso, Matteo respondeu, a voz rouca. Porque se eu aceitar, significa que eu desisti. E eu não vou desistir dela. Matteo, já se passaram 2 anos. E eu vou esperar mais 2. Mais 10. O tempo que for necessário. Clarice suspirou. E se ela não voltar nunca? Matteo olhou para a prima, e havia uma dor tão profunda nos olhos dele que Clarice sentiu o coração apertar. Então eu vou passar o resto da vida amando um fantasma. E ele voltou aos documentos, encerrando a conversa. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Porque 2 anos e 3 meses depois que Francesca tinha saído da mansão Miller, ela recebeu um convite. Um evento de gala em São Paulo. A elite empresarial do país estaria presente. Era a oportunidade perfeita para a Vitale Consulting expandir no mercado brasileiro. Francesca aceitou. Ela voou de Milão para São Paulo, hospedou-se no melhor hotel, vestiu um vestido de alta costura preto que abraçava cada curva do corpo dela. Deixou os cabelos soltos em ondas suaves, maquiagem impecável, salto altíssimo. Ela não era mais a garota que tinha entrado na mansão Miller com uma mochila nas costas. Ela era uma mulher poderosa, rica, intocável. E quando entrou no salão do evento, todas as cabeças se viraram. Homens a olhavam com desejo. Mulheres, com inveja. Empresários se aproximavam, oferecendo cartões, propondo parcerias. Francesca sorria educadamente, aceitava os cartões, conversava com desenvoltura. E então ela ouviu. Do outro lado do salão. Matteo Miller. Ele estava parado ao lado de um grupo de empresários, terno preto impecável, cabelos ainda bagunçados daquele jeito que ela sempre amou. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia cansado. As olheiras eram mais profundas. O sorriso, mais forçado. E quando os olhos cor-de-mel encontraram os dela, o mundo parou. Matteo congelou. O copo de champanhe quase caiu da mão dele. A conversa ao redor foi esquecida. Ele apenas olhava para ela como se estivesse vendo um milagre. Ou um fantasma. Francesca sentiu o ar faltar nos pulmões. O coração disparou.
Todas as feridas que ela tinha passado 2 anos tentando curar se abriram de novo. Mas ela não correu. Não se escondeu. Em vez disso, ela ergueu o queixo, manteve a postura ereta, e caminhou na direção dele. Devagar. Calculado. Como uma rainha que finalmente voltou para reclamar o trono. E Mateu percebeu, naquele exato momento, que o jogo tinha mudado completamente. Porque a Francesca que estava caminhando em direção a ele não era a mesma que tinha ido embora. Ela era mais forte, mais perigosa e muito, muito mais poderosa. Mateu não conseguia se mover. 2 anos. 2 anos procurando por ela em cada rosto desconhecido, em cada cidade que visitava, em cada sonho que o atormentava. E agora ela estava ali, real, caminhando em direção a ele com uma confiança que ele nunca tinha visto antes. Francesca parou a poucos centímetros dele. Senhor Miller, ela disse, a voz calma, controlada, como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Mateu abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele apenas a olhava, absorvendo cada detalhe. O vestido que parecia ter sido feito para ela. Os cabelos que caíam em ondas perfeitas pelos ombros. Os olhos castanho-avelã que sempre o desarmavam, mas agora havia algo diferente neles. Havia poder. Francesca, ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca. Você está bem? Ela completou, um sorriso frio nos lábios. Sim, estou muito bem. Ela estendeu a mão, formal, distante. É um prazer revê-lo. Mateu olhou para a mão dela, sentindo algo partir dentro dele. Ela estava o tratando como um estranho. Como se aqueles 90 dias nunca tivessem existido. Como se ele não tivesse a destruído. Como se ela não o tivesse destruído também. Ele segurou a mão dela, e sentiu a eletricidade percorrer o corpo inteiro. O toque era o mesmo. A pele macia. Os dedos delicados. Mas Francesca se soltou rapidamente, como se tivesse sido queimada. O que você está fazendo aqui? Mateu perguntou, ainda tentando processar o fato de que ela estava realmente ali, na frente dele. Negócios, Francesca respondeu simplesmente. Minha empresa está expandindo para o mercado brasileiro. E você? Mateu piscou. Sua empresa? O sorriso dela se alargou, mas não alcançou os olhos. Vitali Consulting. Talvez tenha ouvido falar. Somos especializados em reposicionamento de marcas de luxo. Trabalhamos com algumas das maiores empresas da Europa. Mateu sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela tinha construído um império. Sozinha. Sem ele. E era exatamente o que ele merecia. Eu não sabia, ele admitiu. Por que saberia? Francesca inclinou a cabeça levemente. Afinal, você deixou bem claro que quando eu saísse por aquela porta, seria para sempre. Lembra? As palavras dele. Jogadas de volta na cara dele como facas afiadas. Mateu fechou os olhos por um segundo. Francesca, eu. Senhorita Vitali. Uma voz interrompeu. Um empresário italiano se aproximou, sorrindo largamente. Que prazer encontrá-la aqui. Precisamos conversar sobre aquele projeto em Veneza. Francesca se virou para o homem, o sorriso voltando, mas agora era genuíno, caloroso. Senhor Bernardini. Claro, adoraria conversar. Ela lançou um último olhar para Mateu, indiferente, distante, e se afastou com o italiano, deixando Mateu sozinho no meio do salão. E pela primeira vez em 2 anos, Mateu sentiu algo além de dor. Ele sentiu medo. Medo de que ela realmente tivesse seguido em frente. Medo de que fosse tarde demais. O resto da noite foi tortura. Mateu a observava de longe, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Francesca circulava pelo salão como se fosse dona do lugar. Conversava com empresários, ria de piadas, fechava negócios com um aperto de mão firme. Ela era magnética. Todos ao redor dela gravitavam em sua direção. E ela parecia não notar, ou não se importar, com o fato de que Mateu não conseguia tirar os olhos dela. Clarice apareceu ao lado do primo, seguindo o olhar dele. É ela, não foi uma pergunta. Mateu apenas assentiu. Meu Deus, Mateu. Ela está diferente. Eu sei. O que você vai fazer? Eu não sei, ele admitiu,
passando a mão pelos cabelos. Ela mal olha para mim. Me trata como um estranho. Clarice tocou o braço dele. Você esperava o quê? Que ela ia correr pros seus braços depois de tudo? Não, Mateu disse, a voz baixa. Mas eu esperava alguma coisa. Raiva. Dor. Qualquer coisa menos indiferença. Talvez não seja indiferença, Clarice sugeriu. Talvez seja autopreservação. Mateu olhou para a prima. Como assim? Mateu, você a destruiu. E ela claramente usou essa dor para se reconstruir. Você acha que ela vai arriscar tudo de novo? Vai deixar você entrar de novo? Ele fechou os olhos. Eu preciso tentar. Então tenta. Mas não espera que seja fácil. E não foi. No final da noite, quando os convidados começaram a se dispersar, Mateu finalmente a alcançou na saída. Francesca, espera. Ela parou, suspirando antes de se virar. Sim. Podemos conversar? Por favor. Francesca o encarou por um longo momento. Sobre o que, exatamente? Sobre tudo, Mateu disse, desesperado. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Sobre. Não existe nós, Mateu. Ela o interrompeu, a voz fria. Nunca existiu. Você mesmo disse. Foi temporário. E agora acabou. Mas eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Francesca riu, mas era um som sem humor. Você teve 2 anos para dizer isso. 2 anos para me procurar. E agora que eu apareço aqui, bem-sucedida, poderosa, de repente você me ama? Não é de repente. Mateu deu um passo à frente. Eu sempre te amei. Desde aquele primeiro dia. Eu só era covarde demais para admitir. E eu deveria acreditar nisso. Sim. Porque é a verdade. Francesca balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando cair, mas ela segurou. Sabe o que é engraçado, Mateu? Há 2 anos, eu teria feito qualquer coisa para ouvir você dizer isso. Teria desistido de tudo, do estágio, dos sonhos, de mim mesma, só para ficar com você. Ela deu um passo mais perto, e Mateu sentiu a intensidade nos olhos dela. Mas agora eu construí uma vida. Uma vida boa. Uma vida onde eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Especialmente não de alguém que me fez sentir descartável. Você nunca foi descartável, Mateu disse, a voz quebrada. Você é tudo. Não sou. E nunca fui. Eu era só mais uma, Mateu. Você mesmo deixou isso claro. Eu estava errado, ele segurou o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Eu estava apavorado e errado e completamente idiota. Mas Francesca, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Francesca se afastou do toque dele como se queimasse. Não, ela disse, firme. Não vou te dar essa chance. Porque você não merece. E com isso, ela entrou no carro que a esperava e foi embora. Deixando Mateu sozinho na calçada. De novo. Mas desta vez, ele não ia desistir. Porque Mateu Miller era muitas coisas, controlador, arrogante, distante. Mas ele não era covarde. Não mais. E se Francesca achava que ele ia aceitar aquele não como resposta final, ela estava muito enganada. Ele ia lutar por ela. Mesmo que isso o destruísse no processo. Nos dias seguintes, Mateu fez o impossível. Ele descobriu em qual hotel Francesca estava hospedada. Descobriu a agenda dela. Descobriu quais reuniões ela tinha marcado. E apareceu em todas. No café da manhã de negócios com investidores brasileiros, Mateu estava lá. Quando Francesca entrou na sala de conferências de uma empresa parceira, ele estava sentado na cabeceira da mesa. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz calma, mas Mateu percebeu a raiva nos olhos dela. Negócios, ele respondeu, usando as mesmas palavras que ela tinha usado no evento. Afinal, somos do mesmo ramo, não? Francesca apertou os lábios, mas não disse nada. Apenas se sentou e ignorou a presença dele pelo resto da reunião. Mas Mateu sabia que ela estava sentindo a mesma coisa que ele. A eletricidade no ar. A tensão. O peso de tudo que ficou por dizer. No terceiro dia, Francesca perdeu a paciência. Ela o encontrou no lobby do hotel dela, claramente esperando por ela. Chega, ela disse,
se aproximando dele com passos firmes. Para de me seguir. Eu não estou te seguindo, Mateu respondeu, se levantando. Eu só estou, estando nos mesmos lugares que você. Coincidentemente. Talvez. Francesca cruzou os braços. Mateu, o que você quer? Você, ele disse, sem hesitação. Eu quero você de volta. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu não confio em você. Ela explodiu, finalmente deixando a raiva escapar. Você me destruiu, Mateu. Você me fez acreditar que eu era especial, que o que a gente tinha era diferente, e depois eu descobri que eu era só mais uma. Mais uma mulher temporária na sua vida. Você nunca foi só mais uma, Mateu insistiu. As outras, elas não significavam nada. Eram acordos. Transações. Mas você. Ele segurou os ombros dela, obrigando-a a encará-lo. Você foi a única que entrou aqui, ele colocou a mão no próprio peito. A única que me fez sentir de novo. A única que me fez querer ser melhor. Francesca sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixou cair. E por que eu deveria acreditar em você? Porque eu vou provar, Mateu disse, determinado. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou provar que mudei. Que você é a única. Que eu te amo de verdade. Francesca balançou a cabeça. Eu não quero que você prove nada. Eu só quero que você me deixe em paz. Ela se soltou do toque dele e caminhou em direção ao elevador. Mas antes de entrar, ela olhou para trás. E Mateu viu. Viu a dor nos olhos dela. A raiva. Mas também, algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança. E ele soube que não tinha perdido ela completamente. Ainda havia uma chance. Pequena. Frágil. Mas existia. E Mateu ia se agarrar a ela com todas as forças. Porque perder Francesca de novo não era uma opção. Mesmo que isso significasse implorar. Mesmo que isso significasse se ajoelhar. Ele faria qualquer coisa. Porque ela valia tudo. Os primeiros dias foram estranhos. Mateu voltou para sua cidade, mas não desapareceu como Francesca meio que esperava. Ele ligava toda manhã. Mandava mensagens durante o dia. Perguntava como tinha sido as reuniões, se ela tinha comido, se estava descansando. Era atencioso. De um jeito que ela não estava acostumada. Quando Francesca voltou para Milão, encontrou flores esperando no apartamento dela. E não eram flores comuns, eram as mesmas que ela tinha mencionado, uma vez, há 2 anos, quando ele perguntou qual era sua favorita. Peonias brancas. Ele tinha lembrado. E isso fez o coração dela apertar. Nas semanas seguintes, Mateu voou para Milão 3 vezes. Sempre com uma desculpa, uma reunião de negócios, um evento, um jantar com investidores. Mas Francesca sabia a verdade. Ele estava lá por ela. E ele não pressionava. Não exigia. Não tentava seduzi-la de volta para a cama dele imediatamente. Em vez disso, ele a cortejava. Levava-a para jantar em restaurantes pequenos, longe dos holofotes. Caminhavam pelas ruas de Milão de noite, conversando sobre tudo e nada. Ele perguntava sobre a empresa dela, sobre os sonhos, sobre como tinha sido construir tudo sozinha. E ele ouvia. Realmente ouvia. Você está diferente, Francesca disse uma noite, enquanto caminhavam de volta para o apartamento dela. Mateu olhou para ela. Diferente como? Mais presente. Como se você realmente se importasse. Ele parou de andar, virando-se para encará-la. Francesca, eu sempre me importei. Eu só não sabia como mostrar. Ela segurou o olhar dele. E agora você sabe. Agora eu estou aprendendo. Ele admitiu. E você é a única pessoa com quem eu quero aprender. Francesca sentiu algo derreter dentro dela. Mas ainda havia medo. Ainda havia dúvida. E se você cansar? Ela perguntou, vulnerável. E se daqui a alguns meses você perceber que não é isso que quer? Mateu segurou o rosto dela com as 2 mãos. Não vai acontecer. Você não pode ter certeza disso. Posso sim, ele disse, firme. Porque eu passei 2 anos sem você. 2 anos no inferno. E agora que eu te tenho de volta, não existe chance nenhuma de eu deixar você ir de novo. E então ele a beijou. Devagar. Profundo.
Diferente de antes. Não era só desejo. Era algo mais. Algo que parecia perigosamente com amor. E Francesca se permitiu acreditar. Só um pouco. Mas o universo tem um jeito cruel de testar as coisas. No segundo mês, Francesca estava em Milão quando recebeu uma ligação de Marina. Você precisa ver isso. A amiga disse, a voz tensa. Ver o quê? Acabou de sair uma reportagem. Sobre Matteo. Sobre o passado dele. O sangue de Francesca congelou. O que você quer dizer? Marina mandou o link. Era uma matéria de um site de fofocas empresariais. O título era sensacionalista: O bilionário e suas temporárias, os acordos secretos de Matteo Miller. Francesca sentou-se lentamente, lendo cada palavra. A reportagem detalhava os acordos de Matteo. Entrevistas com mulheres que tinham estado com ele. Fotos antigas. Declarações sobre como ele era frio, calculista, como deixava tudo claro desde o início. Quando acabasse, acabaria. E havia uma foto de Francesca também. Uma foto antiga, de quando ela trabalhava na mansão. Alguém tinha vazado. E agora ela estava ali, identificada como a mais recente conquista do bilionário. Francesca sentiu a raiva subir. Não pela reportagem. Mas porque tudo aquilo era verdade. Tudo aquilo tinha acontecido. E ela tinha sido idiota o suficiente para acreditar que poderia ser diferente. Quando Matteo ligou, ela não atendeu. Quando ele apareceu na porta do apartamento dela horas depois, ela quase não abriu. Mas abriu. E ele estava devastado. Francesca, é verdade. Ela o interrompeu. Tudo que está na reportagem. É verdade. Matteo fechou os olhos. Sim. A palavra caiu como uma bomba. Mas foi antes de você, ele rapidamente continuou. Tudo isso foi antes. Antes de eu entender o que amor realmente era. Antes de... Quantas, Matteo? Ela perguntou, a voz tremendo. Quantas mulheres? Ele hesitou. 6. Francesca riu, mas era um som vazio. 6. E eu sou a 7ª. Não, Matteo deu um passo à frente. Você não é a 7ª. Você é a única. As outras, elas não significavam nada. Eram acordos. Transações. Mas você. Eu também fui um acordo. Francesca explodiu. Você mesmo disse. 90 dias e depois acabou. Mas não acabou. Matteo gritou de volta. Porque eu não consegui te esquecer. Porque você foi a única que entrou aqui. Ele bateu no próprio peito. E nunca saiu. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Como eu vou acreditar nisso, Matteo? Como, depois de tudo? Depois de saber que você fez isso 6 vezes antes de mim? Porque nenhuma delas me destruiu quando foi embora. Ele disse, a voz quebrada. Nenhuma delas me fez querer ser diferente. Nenhuma delas me fez sentir que eu estava vivo de verdade. Ele segurou os ombros dela. Só você. Sempre foi só você. Francesca queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era grande demais. Eu preciso de tempo. Ela sussurrou. Eu preciso pensar. Matteo assentiu, mesmo que cada fibra do corpo dele gritasse para não deixá-la ir. Quanto tempo você precisar? E ele saiu, deixando Francesca sozinha com seus pensamentos. E suas dúvidas. Francesca passou os 3 dias seguintes isolada. Não atendia ligações. Não respondia mensagens. Apenas trabalhava e tentava não pensar. Tentava não sentir. Mas Marina não deixou. Ela apareceu no apartamento no 3º dia, com vinho e determinação. Você vai me ouvir, ela disse, entrando sem pedir licença. Francesca suspirou. Marina, eu não quero. Não me interessa o que você quer. Você vai me ouvir. Ela serviu 2 taças de vinho e se sentou no sofá. Você leu aquela reportagem. Viu as entrevistas. Vi. E você notou algo em comum? Francesca franziu a testa. O quê? Nenhuma daquelas mulheres falou mal dele. Nenhuma disse que ele mentiu, que enganou, que prometeu algo que não cumpriu. Francesca parou, processando. Marina continuou. Porque ele sempre foi honesto. Sempre deixou as regras claras. Ele não enganou ninguém.
Ele só não se permitia sentir. E isso torna tudo melhor? Não, Marina admitiu. Mas mostra que ele mudou. Que ele nunca implorou por nenhuma daquelas mulheres quando elas foram embora. Mas por você, ele se ajoelhou. Em público. Na frente de todo mundo. Francesca sentiu as lágrimas voltarem. Mas e se ele mudar de ideia? E se daqui a alguns meses ele perceber que não é isso que quer? E se ele não perceber? Marina rebateu. E se você for realmente a única? E se você perder isso por medo? Francesca bebeu o vinho em silêncio. Eu te conheço, Fran, Marina disse, mais suave. E eu sei que você nunca parou de amar ele. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois da dor. Eu sei, Francesca sussurrou. E é isso que me assusta. Eu entendo. Mas às vezes você precisa se arriscar. Mesmo com medo. Francesca olhou para a amiga. E se ele me machucar de novo? Então você vai sobreviver. De novo. Porque você é forte. Mas pelo menos você vai saber que tentou. Pela primeira vez em dias, Francesca sentiu algo além de dúvida. Ela sentiu coragem. No dia seguinte, Francesca ligou para Matteo. Eu quero te ver, ela disse. Eu estou indo para Milão, ele respondeu imediatamente. Chego em 3 horas. Quando ele chegou, Francesca abriu a porta e o encontrou parado ali, com olheiras profundas, cabelos mais bagunçados que o normal, roupas amarrotadas. Como se ele não tivesse dormido em dias. Entre, ela disse. Matteo entrou, e eles ficaram ali, no meio da sala, apenas se olhando. Eu li a reportagem, Francesca começou. E eu entendo. Eu entendo que você foi honesto. Que você não mentiu. Mas isso não torna mais fácil. Eu sei, Matteo disse, a voz rouca. E eu ainda tenho medo. Medo de que você acorde um dia e perceba que não é isso que quer. Que eu não sou isso que você quer. Não vai acontecer. Você não pode ter certeza. Posso sim, ele deu um passo à frente. Porque eu já vivi sem você. E foi o pior inferno que eu já experimentei. Então sim, eu tenho certeza. Francesca respirou fundo. Eu preciso de mais do que palavras, Matteo. Eu preciso de provas. Eu preciso ver que você realmente mudou. Então me dá essa chance, ele implorou. Me dá os 6 meses que você prometeu. E se no final você ainda não acreditar, eu vou embora. E nunca mais te procuro. Francesca olhou nos olhos dele. E viu sinceridade. Viu desespero. Viu amor. E tomou uma decisão. Ok, ela disse. Vamos tentar de novo. Mas dessa vez, de verdade. Sem acordos. Sem finais programados. Ou é para sempre, ou não é nada. Matteo puxou-a para os braços, enterrando o rosto nos cabelos dela. Para sempre, ele prometeu. Eu prometo. E Francesca se permitiu abraçá-lo de volta. Ainda havia medo. Ainda havia dúvida. Mas também havia esperança. E talvez isso fosse suficiente para começar. Os 6 meses passaram como um sonho. Matteo cumpriu cada promessa. Voava para Milão toda semana. Participava das reuniões dela, apoiava as decisões, comemorava cada vitória como se fosse dele também. E mais importante, ele se abriu. Contou sobre a ex que o tinha traído. Sobre como aquilo tinha quebrado algo dentro dele. Sobre como tinha construído paredes tão altas que nem ele mesmo conseguia escalá-las. Até você, ele disse uma noite, deitados no sofá do apartamento dela. Você derrubou todas elas sem nem tentar. Francesca sorriu, acariciando os cabelos dele. Eu tentei. Você que não percebeu. Matteo riu, beijando a testa dela. Eu sei. E fui um idiota por demorar tanto a perceber. Eles visitaram a família dela. A mãe de Francesca ficou desconfiada no início, afinal, tinha visto a filha destruída 2 anos atrás. Mas Matteo conquistou até ela, com paciência e sinceridade. Ele realmente mudou, a mãe disse para Francesca, quando estavam sozinhas na cozinha. Eu vejo no jeito que ele olha para você. E como ele olha. Como se você fosse o ar que ele respira. E era a verdade. Matteo a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tocava-a como se ela pudesse quebrar.
Amava-a como se cada dia fosse o último. E Francesca, aos poucos, deixou o medo ir embora. Até que, no último dia dos 6 meses, Matteo a levou de volta para a mansão. Francesca não tinha voltado ali desde que tinha saído, há 2 anos. E ao entrar, sentiu todas as lembranças voltarem. O primeiro encontro. Os beijos roubados. As noites intensas. A dor de ter ido embora. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou, a voz trêmula. Matteo segurou a mão dela. Porque aqui foi onde tudo começou. E eu quero que seja onde tudo recomeça. Ele a levou para a biblioteca. O lugar onde tinha dito, pela primeira vez, que a queria. E se ajoelhou. De novo. Francesca regalou os olhos quando viu a caixa de veludo na mão dele. Matteo, deixa eu falar, ele pediu, a voz tremendo. Por favor. Ela assentiu, as lágrimas já começando a cair. Francesca Vitali, você entrou na minha vida como uma tempestade. Derrubou todas as minhas defesas. Me fez sentir coisas que eu achei que nunca mais ia sentir. Me fez querer ser um homem melhor. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Eu passei 2 anos vivendo no inferno sem você. E passei os últimos 6 meses provando que mudei. Mas a verdade é que eu não mudei, Francesca. Eu evoluí. Por você. Com você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu te amo. Eu te amo de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. E eu quero passar o resto da minha vida te amando. Te provando. Te fazendo feliz. Ele segurou a mão dela. Casa comigo. Por favor. Me dá a honra de ser seu marido. De ser a pessoa que vai estar ao seu lado em cada vitória, em cada derrota, em cada momento. Francesca não conseguia falar. Apenas chorava, sorrindo. É um sim? Matteo perguntou, esperançoso e aterrorizado ao mesmo tempo. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, sim. Matteo se levantou, colocando o anel no dedo dela e a puxando para um beijo. Um beijo que continha tudo. Todo o amor. Toda a dor. Todo o perdão. Todo o futuro. E quando se afastaram, Francesca segurou o rosto dele. Você tem certeza disso? Certeza de que é para sempre? Matteo sorriu, aquele sorriso que ela amava. Francesca, você foi a única que me fez acreditar que para sempre existe. Então sim. Eu tenho certeza. E ela acreditou. Porque o homem na frente dela não era o mesmo que tinha feito acordos temporários. Não era o mesmo que tinha medo de sentir. Era o homem que tinha lutado por ela. Que tinha esperado. Que tinha mudado. E que a amava de verdade. 2 anos depois. A mansão Miller estava diferente. Mais viva. Mais calorosa. Cheia de risadas e luz. Francesca estava no jardim, observando Matteo brincar com a filha de 2 anos deles, Isabela. Os cabelos castanhos da menina voavam ao vento enquanto ela corria atrás do pai, rindo. Papai, me pega. Matteo a pegou no colo, girando-a no ar, e Isabela gritou de alegria. Francesca sorriu, a mão descansando sobre a barriga levemente arredondada. 5 meses. Outro bebê a caminho. Marina se aproximou, entregando uma xícara de chá. Você parece feliz. Eu sou, Francesca admitiu. Mais do que eu achei que seria possível. Ele realmente mudou, né? Não, Francesca corrigiu, sorrindo. Ele evoluiu. E eu também. Matteo se aproximou, Isabela ainda no colo, e beijou a esposa. No que vocês estão falando? Em como você é um homem de sorte, Marina provocou. Eu sei, ele disse, sério, olhando para Francesca. Todos os dias eu sei. Naquela noite, quando Isabela estava dormindo e eles estavam sozinhos no quarto, Francesca se virou para Matteo. Você se arrepende? Ele franziu a testa. De quê? Daqueles acordos. Daquele tempo perdido. Matteo puxou-a para mais perto, a mão descansando sobre a barriga dela. Não. Porque tudo aquilo me trouxe até você. Me ensinou o que eu não queria. Para que eu pudesse reconhecer o que eu realmente precisava quando apareceu. Ele beijou a testa dela. Você foi a única que me fez acreditar em para sempre, Francesca. E agora? Agora eu não consigo imaginar a vida sem você. Francesca sorriu,
aninhando-se nos braços dele. Você tem certeza que não vai cansar de mim? Impossível, ele murmurou. Porque você não é temporária. Você é eterna. E Francesca finalmente acreditou completamente. Porque o homem que a segurava não era o bilionário frio que fazia acordos. Era o marido que a amava. O pai que brincava com a filha. O homem que tinha lutado por ela quando tudo parecia perdido. Era o homem que tinha aprendido que amor não era um acordo com prazo de validade. Era para sempre. E para sempre era exatamente onde eles pertenciam. Fim. E assim, Francesca e Matteo provaram que alguns amores precisam ser perdidos, para serem encontrados de verdade. Que nem todos os finais são perfeitos desde o começo, mas quando duas almas decidem lutar uma pela outra, nada no mundo pode separá-las. Porque o verdadeiro amor não é aquele que nunca machuca. É aquele que, mesmo depois da dor, escolhe ficar. Escolhe reconstruir. Escolhe para sempre. E você? Acredita em segundas chances? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta, qual foi a parte que mais mexeu com você? Nos vemos na próxima história. Até lá, que o amor de vocês seja sempre para sempre. Bye bye.